Passado a venda do Isaac, vamos olhar para o futuro. E quem chegou foi Nico Woltemade, mais conhecido na Alemanha como Woltemesse. Sim, o alemão que veio aí para substituir Alexander Isaac tem esse apelido tão diferenciado. E como é que vocês estão, galera? Eu sou o Kamegolher e falo aqui do canal Magpies Brasil. Vamos falar sobre o Woltemade, o jogador que chega aí para ser a nova esperança de gols do Newcastle. O Woltemade que chega num momento da carreira muito parecido com o que o Isaac chegou, com algumas diferenças. Por quê? Quando o Isaac chega ao Newcastle, ele foi uma joia que não deu certo no Borussia, mas que vinha apresentando uma evolução no futebol dele na Real Sociedade. O Woltemade é diferente. Ele é um jogador aí que foi formado no Werder Bremen, um clube que, coincidentemente, eu acompanho muito. Então, o Woltemade, ele era um jogador da base de lá, ele nunca foi muito bem aproveitado, e sendo bem justo aqui com o Woltemade, no Werder Bremen, no qual ele jogou até os 21, 22 anos, ele, além de não ter sido aproveitado, ele sempre jogou em times muito medíocres, times muito fracos, que disputavam rebaixamento, segunda divisão, então ele nunca teve espaço para mostrar nada demais. Agora, no Stuttgart, ele teve um time ajustado, um time no qual, inclusive, ele não era titular, e aonde ele conseguiu mostrar um faro de gol muito apurado, sem contar que ele é um jogador que não é só aquele centroavante grandão, que cabeceia bem, que finaliza bem. Não, ele é um jogador que sabe jogar fora da área, tem bons passes, tem boa mobilidade, é um cara veloz. Muita gente compara ele ao Ibrahimovic, né, muito por conta dessa versatilidade que ele tem. E os números dele, se você olhar friamente, são números que você olha e fala: ah, bom, mas na Bundesliga poderia ser melhor se ele fosse tão talentoso. Agora, se você destrinchar os números dele, você vai perceber o quão valioso pode ser esse centroavante. E vamos lá. O Woltemade, se a gente falar da Bundesliga, ele jogou 28 partidas. Porém, dessas 28 partidas, ó, vamos destrinchar. O total de gols que ele fez em 28 partidas foram 17. Número ok. Mas você pensa, pô, pra Bundesliga tinha que ter números mais altos para eu considerar ele um grande jogador. Mas calma, vamos lá. 28 partidas, 17 gols. Aí, ó, olha esse número. Mas ele só foi titular em 17 partidas. Ou seja, são 17 gols em 17 partidas que ele foi titular. Você tá entendendo agora onde eu quero chegar? Sim, são números impressionantes. E dessas 17 partidas em que ele foi titular, ele anotou 12 gols. Então, imagine você um atacante que jogou 17 jogos, 12 gols. Muito diferente esses números, não? E se você parar pra pensar, em 11 jogos que ele entrou, ele anotou 5 gols. 5 gols. Então aí quase o cara que é reserva tem uma média superior a cada 2 jogos que ele entra no segundo tempo, ele marca um gol. Números muito bons. E na Copa da Alemanha, que o Stuttgart conseguiu ser campeão, o Woltemade se destacou, foi o artilheiro da competição. Foram 10 jogos que o Stuttgart disputou. Ele foi titular em 6 jogos e ao total na competição ele fez 5 gols. Então assim, um desempenho muito bom. Percebe que se você destrincha, você entende o quão importante ele foi quando foi titular dessa equipe. Então, o Woltemade, ele vem com números bem expressivos se você destrinchá-los. Ele tem 23 anos, ou seja, é um jovem jogador, tá longe da maturidade física do atleta, que todo mundo sabe que é em torno dos seus 27 anos, só vê o Gyökeres. Então, assim, ele tem muitos anos de bom nível à frente. Sem contar que é um jogador que tem teto ainda, tem coisas a aprender. E ele cai com o Ed Howe, que a gente sabe que é craque em potencializar ao máximo os jogadores que são contratados. Os jogadores que ele olha, junto com a diretoria, se você não sabe, o Ed Howe faz isso. Ele olha e fala: esse jogador se encaixa no perfil que eu quero. Eu acho que eu consigo fazer esse jogador ser melhor. Foi assim com o Woltemade e com o Isaac também foi contratado. Mas o Woltemade, ele tem um teto ainda para explorar. Ele não chegou no auge físico. Então eu imagino que o Ed Howe olhou para ele e falou: eu vou fazer esse rapaz ser melhor. O valor que foi pago por ele foi um valor bem impactante, que eu considerei até caro demais. Foi 85 milhões de euros. É muito dinheiro. Muito dinheiro.
Mesmo se você considerar que a venda do Isaac foi larga e tudo mais, é muito dinheiro, na minha opinião. Mas é um baita de um prospecto alemão. E muita gente reclama que o Newcastle não investe forte, que chega meio, né, com propostas medianas para grandes jogadores. Nesse, o Newcastle foi com tudo. E foi até uma negociação que pegou muita gente de surpresa. Porque eu vou contar a trajetória do Oltemade nesse mercado de transferências. Ele se tornou uma joia, né? Muito bem vista na Alemanha. E você sabe que todo jogador que se destaca na Alemanha, o Bayern de Munique quer. Não importa quem seja. O Bayern de Munique olha e fala, eu quero. E o Bayern de Munique chegou ao Stuttgart oferecendo 50 milhões, mais add-ons, depois 55 mais add-ons. E o Stuttgart identificou essas propostas como desrespeitosas. Assim como quando o Liverpool ofereceu 110 milhões de libras pelo Isaac, o Newcastle já fechou a porta na cara do Liverpool. Foi isso que o Stuttgart fez na cara do Bayern. Mas o Bayern é chato. O Bayern falou, não, eu não vou insistir mais. E inclusive o Oltemade, ele queria ir pro Bayern. Agora eu vou mostrar uma diferença do Oltemade, inclusive pro Isaac, até pro Isaac que chegou pro Newcastle. O Oltemade, ele queria se transferir pro Bayern, porém você pensa, pô, ele fez o que o Isaac fez, o que o Isaac fez, não treinou, não se apresentou, né, criou todo um caos. Não, o Oltemade queria e ele teve uma postura profissional. Ele chegou, se apresentou para a equipe no dia marcado, treinou sempre de uma maneira que os jornalistas falaram que era visível, que ele estava mais sério, que ele não estava tão feliz, mas ele treinou. Amistosos, jogou, se destacou em um, inclusive deu uma assistência, jogou bem. Então assim, foi uma postura completamente diferente do que a gente viu de Gyökeres, de Wissa, de Isaac, né, que desrespeitaram os seus respectivos clubes. E isso me deixou muito feliz em relação ao Oltemade, porque o Wissa, por mais que ele tenha tido uma péssima postura com o Brentford, ele vem para ser reserva. O Oltemade é a grande esperança pro futuro, pro agora e pro futuro. E esse cara já mostrou uma postura completamente diferente do Isaac. Isso já me deixa muito feliz, é uma postura profissional. E o Newcastle teve uma postura gentleman com o Stuttgart. Uma negociação feita por debaixo dos panos, não teve o Fabrício Romano, não teve Bild da Alemanha, não teve Demeg, não teve nada que noticiou. Do nada, pau, here we go. Newcastle fechou com o Oltemade, ponto. E acabou, contratou, não teve disputa. Chegou, conversou, pagou, é nosso. Foi um valor alto? Foi. Mas assim, 23 anos, com o teto que ele tem, com esses números, quando ele foi titular, 17 jogos na Liga Alemã, 12 gols, eu acho que esse menino é interessante, viu? E ele tem características parecidas com a do Isaac. E aí você fala, você tá querendo comparar. Não, eu acho que cada jogador é único, mas por que eu falo que ele tem características, né, parecidas com o Isaac? E por que isso seria importante? Porque o Newcastle tem um estilo de jogo onde o centroavante ele tem que ser mais móvel, porém com faro de gol. E talvez o faro de gol do Oltemade seja até mais apurado que o Isaac. Talvez tecnicamente o Isaac seja melhor. Falando faro de gol, não tô aqui desmerecendo o Isaac tecnicamente falando. Como profissional, é um lixo. Mas como jogador, tecnicamente, é muito bom. Mas eu sempre deixei claro que o faro de gol do Isaac não é aquele faro de gol. É aquele cara que você fala, ele fede a gol. Não. Talvez o Oltemade seja esse cara. Vamos ver. Ele teve uma baita temporada no Stuttgart. Ele chega para ser o novo nome, o novo 9, não nome, mas que vai usar 27. E ele até deu a declaração do porquê esse número. Em alusão à data de nascimento da sua mãe, data de aniversário, né? O que mostra aí que é um jogador até com um coração diferenciado, um jogador que valoriza sua mãe. Eu gostei muito, né, do Oltemade, a alegria de ele estar em Newcastle é visível, ele tá feliz com esse desafio, vai jogar Premier League em um grande clube, tem uma grande esperança, e ele não chega pra ser sombra de ninguém, ele vai ser o cara, mas tem o Issa aí. Então assim, pela primeira vez, o 9 do Newcastle, ele tem uma sombra bem pesada atrás. Porque o Issa não é bobo, não. O Issa fez uma baita de uma Premier League passada. 19 gols em 34 jogos. Sendo que nenhum desses gols foram de pênalti. Então, assim, vamos ter uma disputa aí pela camisa 9 muito interessante. Eu acho que o Newcastle tá bem servido. Óbvio que a gente perdeu um jogador classe mundial. O Isaac demonstrou ser classe mundial. Muito acima da média. Mas não tinha ninguém desse nível no mercado.
Então o Newcastle foi inteligente e astuto na hora de trazer os substitutos, na hora de dar essa profundidade de elenco que não existia com o Wilson. Então, tô muito empolgado aí com o Altemade, tô muito esperançoso. É um jogador que eu olhei, torci o nariz muito por conta do valor. Mas vou ser honesto aqui com vocês. Quando o Newcastle contratou o Bruno Guimarães, eu critiquei. Quando o Newcastle contratou o Livramento, eu critiquei. Quando o Newcastle contratou o Tonali, eu não critiquei. Mas teve várias contratações que o Newcastle fez. Eu torci o nariz, o Burn, e que hoje jogam um futebol fenomenal. Foram baita contratações. E por que o Altemade vai ser diferente? Eu venho errando muito, o Newcastle vem me dando tapa na cara. Que bom! Continue assim, Newcastle. Continue trazendo jogador que eu falo, meu Deus, quem é esse cara? E o cara vai lá e destrói, vira meu ídolo. Vide Bruno Guimarães, né? Um abraço, Bruno. Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Se você já viu o Altemade jogar, é o Altemessi mesmo. Você acha que ele vai flopar? Acha que os números são ruins? Destrinche eles, porque eu acho que os números são bons, viu? Mas eu quero que você deixe aqui o seu comentário com a sua opinião. Quero saber demais, tô muito curioso. Deixa aqui também o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim mostre o nosso canal para mais pessoas, fazendo o nosso canal crescer cada vez mais. É um trabalho trabalhoso. Então ajuda aí com o like, comentário. E se não é inscrito ainda, provavelmente não é, o canal é muito novo, se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo que sai nesse canal. Conto com a sua inscrição, clica aí no vídeo que o YouTube deve estar te recomendando, tem vídeo falando sobre o Isaac traidor, tem vídeo falando sobre o jogo contra o Liverpool, te espero lá, até!